Abra sua Bíblia no livro de Atos, capítulo 2, versículo bem conhecido. Capítulo 2, nós vamos ler o versículo 42 até o 47. E se você quiser já abrir também em Josué 24, já pode abrir também. Quem ainda usa Bíblia de papel, né? Abra. Quem não usa mais, abra o seu tablet aí. Seu celular, né? Atos 2, 42. Diz assim: e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos, tinham tudo em comum. Vendia suas propriedades e bens e distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseverava unânimes no templo, partia o pão de casa em casa e tomava suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Josué 24, versículos 15. Porém, se vos parecer mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais. Se aos deuses a quem serviu os vossos pais, que estavam da além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Amém? Deus, em nome de Jesus, nós queremos te louvar pela tua palavra, te louvar, ó Deus, porque o Senhor é bom. E as tuas misericórdias, elas duram para sempre em nossas vidas. Por isso, Pai, nós clamamos ao Senhor nesta noite, que mais uma vez a tua misericórdia, Deus, esteja sobre as nossas vidas, esteja sobre a minha vida, esteja sobre a vida dos meus irmãos. E que nós possamos sair daqui, ó Deus, pelo menos, ó Deus, em crise. Crise, ó Deus, no sentido de saber o que nós precisamos fazer para crescer diante do Senhor. Por isso, ó Pai, eu peço que o teu Espírito Santo fale conosco. Em nome de Jesus. Essa noite eu quero falar um pouco sobre o tema família e igreja. Nós estamos entrando mais um ano, mais um tempo, mais um ciclo na nossa vida. E eu queria falar um pouco então a respeito desse tema, que é família e igreja, que são duas coisas que diante de Deus, são duas coisas que Ele criou, que Ele fez. São duas coisas bem assim intrínsecas, que estão bem assim ligadas uma à outra. Duas coisas tão maravilhosas. A família e a igreja sempre foi o projeto maior de Deus. Deus sempre projetou, Deus sempre quis a família. Deus sempre promoveu a família. Deus tinha um plano desde a eternidade para a família e também para a igreja. A família foi o projeto primeiro de Deus, até antes do pecado entrar na vida do ser humano. Depois disso, Deus ainda continuou com os seus planos de salvar a humanidade através da família. Então são duas coisas que nós temos que estar atentos em relação à família e à igreja. Nesses dias que nós estamos vivendo, nós precisamos estar atentos a isso. E o versículo aqui, o texto aqui de Atos diz que nós precisamos estar atentos a isso. Aqui está dizendo assim: diariamente perseveraram unânimes no templo, partiu o pão de casa em casa e tomava as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos.
Então a igreja, aqui nós vemos a igreja já sendo formada em Atos, e vemos que as famílias estavam sendo também trabalhadas. Então não tem muito como você dizer, como que eu vou trabalhar com a família e não vou trabalhar com a igreja. Então eu quero trazer ao seu coração aquilo que Deus colocou no meu coração. Deus então, quando o homem pecou, ele chamou um homem, chamado Abrão ainda, e disse para ele, olha, sê tu uma bênção, de ti farei uma grande nação, em ti serão abençoadas todas as nações. É uma promessa para uma família, é uma promessa para um homem que tinha uma família. E essas palavras, elas se cumpriu lá na cruz, quando Jesus morreu lá na cruz, essa palavra que Deus falou, essa promessa que ele fez a Abraão, que todas as nações seriam abençoadas, seriam benditas, se cumpriu lá na cruz. Porque Jesus é da genealogia de Abraão, é do povo de Israel. Então todas as nações, todas as famílias são benditas hoje na terra. Todas as famílias, por causa de Jesus, são benditas. Partindo do ponto de que a família é o plano de Deus para a humanidade, e que essa promessa, ela se cumpriu. A promessa dita a Abraão. Essa relação, então, de família e igreja não pode ser mais dissociada, ou seja, separada. Nós precisamos entender que há uma relação, nós temos uma obrigação de testemunhar uma da outra. A família precisa testemunhar da igreja, e a igreja precisa testemunhar sobre a família. Ou, talvez a igreja hoje, ela faz um papel de defensora da família, e a família passa a ser uma promotora, ela promove a igreja. Nós, como família, nós precisamos então promover a igreja. As famílias têm sido atingidas diretamente pelo inferno. As famílias têm tentado, o diabo tem tentado acabar com as famílias, tem tentado, de forma descarada, acabar com os princípios familiares, acabar com as tradições familiares, porque ele sabe que se ele atingir a família diretamente, ele atinge a igreja. Se ele atinge a família, se ele atinge você como família, ele atinge também a igreja. Muitas lutas, choques de geração. A minha geração, quando meu pai já não pensa igual, a minha, quando os meus filhos já pensam diferente. Secularismo dentro da igreja, mundanismo. Tecnologia dentro da família, infiltrou, mundanismo dentro das próprias famílias, ao invés de falar igreja, é sobre a família. O secularismo e tantas outras coisas, que o apóstolo Paulo já nos advertiu sobre isso. Que nos finais dos tempos isso ia acontecer. Que isso viria a acontecer, que isso teria realmente dias que ia acontecer. Temos vivido dias em que as famílias têm sido bombardeadas por ideologia das mais diversas. Temos vivido dias em que o Timóteo fala aqui, se você quiser abrir sua Bíblia aí, em 1 Timóteo, capítulo 4, ele diz assim para Timóteo, ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos, alguns apostatarão da fé, por obedecerem a espíritos enganadores e a ensino de demônios, hipocrisia dos que falam mentiras, que têm cauterizado a própria consciência. Espíritos demônios dentro da família, trazendo ideologia das mais diversas, destruindo casas, destruindo famílias, destruindo casamentos, destruindo relacionamentos entre pais e filhos. E aí aqui também, em 2 Timóteo, capítulo 4, ele diz assim, conjuro-te, perante Deus, o Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação no seu reino. Prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não. Corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina, pois haverá tempos em que não suportarão
a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como se sentindo coceira nos ouvidos. Encontrarão mestres segundo as suas próprias cobiças. Dentro da nossa casa hoje, eu fico vendo lá em casa, mestres entrando dentro da minha casa, dentro da sua casa, trazendo ideologias diferentes, trazendo nova revelação da Bíblia, interpretando a Bíblia à vontade. Isso o apóstolo Paulo está falando aqui, de acordo com as suas próprias cobiças, de acordo com a sua própria vontade. Então a família tem sido atacada diretamente, a família tem sido totalmente assim bombardeada, mas graças a Deus, o povo que se chama igreja tem se levantado. Tem muitos que têm colocado a cara a tapa, vai para a frente da televisão, vai para o Senado, vai para a política, vai para todo lado, vai para quem não tem medo, fala mesmo, fala contra essas doutrinas. Povo de Deus que está se levantando, falando que não aceita aborto, não aceita casamento de pessoas do mesmo sexo, não aceita ideologia de gênero, não aceita a destruição da família tradicional. Essa é a igreja que tem se levantado. Essa igreja tem defendido a família. Mas nós precisamos também lembrar que a família precisa promover a igreja. Nós, como família, nós precisamos promover a igreja, nós precisamos estar atentos a isso. Porque as pessoas vão ver em nossos lares, na nossa conduta familiar, e é isso que vai promover a igreja. O que as pessoas estão vendo dentro da nossa casa, dentro da nossa família, no dia a dia, é que vai promover o reino de Deus ou não. O que as pessoas estão vendo dentro da nossa casa é que vai realmente fazer com que as pessoas vão querer ser salvas, vão querer buscar o Senhor, ou se nós vamos mandá-las diretas para o inferno. Como diz Mark Carril, né? O Maurício gosta muito de citar ele aqui. Ele diz que a maior tragédia da humanidade não é coronavírus, não é dengue, não é terremoto, não é nada disso. A maior tragédia humana é você ver uma pessoa do seu lado, caminhando para ir para o inferno, e você não fazer nada. Essa é a maior tragédia humana. Então nós precisamos realmente ser famílias que vai realmente promover a igreja. Nós precisamos ser famílias que vai realmente levar a palavra às pessoas através do nosso testemunho familiar, através da nossa vida familiar. Porque o que acontece nos nossos lares reflete diretamente na igreja. E eu não estou falando aqui de lutas, de dificuldades, de problemas, mas sim de postura. Que problemas todo mundo tem. Dificuldade todo mundo tem. Eu tenho os meus problemas familiares. Mas o que manda é a nossa postura como servos de Deus. É a nossa postura. Como nós estamos sendo assim, colocando o evangelho à prova. É essa postura que nós precisamos ter. Postura de quem é filho de Deus, de quem está esperando o arrebatamento. Postura de quem está colocando a esperança em Deus, dentro da nossa casa, dentro da nossa família. Nós temos que ter essa postura. Quando nós dizemos família, lares, nós estamos falando de pessoas, de relacionamentos, de pessoas que, por diversas circunstâncias, estão juntas, moram junto na mesma casa, ou estão ligados por algum relacionamento, no caso de marido, esposa, sogra, sogro, cunhado. São essas pessoas que são os nossos familiares, que estão envolvidas conosco. E o nosso testemunho, a nossa postura como crente, mesmo diante das dificuldades, diante das lutas que nós passamos, porque é uma promessa de Jesus para nós. Nesse mundo vós tereis aflição. Ele falou que nós iríamos ter aflição. Nós teríamos luta.
Charles Spurgeon diz assim, que cristão que não é perseguido, que não tem luta nenhuma, tem alguma coisa errada com o cristianismo dele. Porque todo cristão é perseguido. Porque nós defendemos a bandeira de Jesus. Jesus foi perseguido, nós também seríamos. Tem luta sim, mas o que vai mandar, que vai fazer a diferença, é a nossa postura diante de Deus, é a postura que as pessoas vão ver em nós, diante das lutas, diante dos problemas. Voltar um pouquinho aqui do livro de Timóteo, aqui em Romanos. Romanos 12, a partir do versículo 16, diz assim: tende o mesmo sentimento uns para com os outros, em lugar de ser desorgulhosos, condescendei com o que é humilde, não sejais sábio aos vossos próprios olhos, não torneis a ninguém mal por mal, esforçai-vos por fazer bem perante a todos os homens, se possível, quando depender de vós, tende paz com todos os homens. Nós precisamos fazer isso, promover paz dentro da nossa casa. Nós precisamos promover paz da nossa família. Essa é a postura do crente. Mesmo diante da dificuldade, mesmo diante da espada, mesmo diante da morte, nós precisamos defender a bandeira do cristianismo. Defender a salvação em Cristo Jesus pela graça. Testemunhar da nossa fé. O apóstolo Paulo está dizendo aqui que nós devemos promover paz com todos. Porque a igreja é promovida pela família. Assim como a família defende a igreja defende a família, mas a família, ela promove a igreja. Olha aqui, eu recortei aqui algo de 1 Coríntios 13, que diz assim: o amor é sofredor. Olha o que o apóstolo Paulo fala. É benigno. O amor não é invejoso, não é ciumento. O amor não se vangloria, não se gaba. Não se ensoberbece, não é vaidoso. Não se porta inconvenientemente. Não trata mal os outros. Não se irrita com facilidade. Não suspeita mal, não obriga pensamentos maldosos em relação aos outros. Nós, maridos e mulheres, nós temos uma tendência de sempre achar que o outro está pensando mal da gente, né? Está falando, você quis dizer isso? Não. Pensamos, às vezes, então na família nós precisamos promover a paz. É isso que o apóstolo Paulo diz que é o amor. O amor é que vai promover a igreja, o amor no meio da família. O amor nosso para com um com o outro. As pessoas precisam ver isso. Esse é o nosso modelo de viver, modelo de família. É isso que promove a igreja. Nós oramos, nós clamamos a Deus, pedimos a Deus para que haja um avivamento aqui na igreja, para que o povo seja cheio do Espírito Santo. Mas antes do avivamento chegar aqui, ele precisa começar lá na nossa casa. Antes do avivamento começar aqui, ele precisa começar lá na nossa casa, começar na minha casa. Precisa começar lá na sua casa. Nós temos um ano inteiro para promover isso nos nossos lares. E nós podemos começar isso hoje. Ah, pastor, pode dizer, meu marido só quer vir na igreja e mais nada. Minha mulher só quer vir na igreja e mais nada, ela não quer. Vir o que para ela está bom. Mas nós precisamos reerguer o altar. Alguém tem que tomar a iniciativa, irmão. Não adianta você falar que é seu marido, não adianta eu falar que é minha esposa, não adianta falar que é seu filho, que é sua filha. Somos nós que precisamos, alguém precisa tomar a iniciativa de reerguer o altar dentro de casa, de voltar a fazer culto dentro da casa, a orar dentro da casa. Eu preciso resgatar isso da minha casa. Eu e minha esposa precisamos resgatar isso, precisamos orar, precisamos começar a falar dentro da nossa casa, pregar dentro da nossa casa.
Precisamos deixar de acusar um ao outro e assumir a responsabilidade. E fazer como Jesus disse: se alguém quiser vir após mim, negue a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. Isso fala de renúncia. De sempre achar que é o outro que tem que começar, é o outro que está errado. Nós precisamos mudar isso. Negar a si mesmo fala de renúncia. Mas muitas vezes nós não queremos renunciar nada. E com isso nós não estamos promovendo a igreja. Aí nós vemos o reflexo que está dentro das igrejas hoje. O reflexo que está dentro das igrejas hoje é o mesmo reflexo que está dentro dos nossos lares. A frieza espiritual que está na igreja hoje é porque lá dentro da sua casa, dentro da minha casa, dentro das casas também há frieza espiritual. A igreja é o reflexo das nossas casas. Eu já ouvi muita gente dizer que não se importa com o que os outros pensam dele. Ah, não estou nem aí, pode pensar o que quiser de mim. Não é assim, com nós não é assim, irmãos. Eu faço o que eu quero, do jeito que eu quero, estou dentro da minha casa, ninguém tem nada a ver com a minha vida. Não é assim. Não é assim no meio de vós. Foi o que Jesus falou para os discípulos: entre vós não é assim. Entre vós não é assim. Nós precisamos ter preocupação com a nossa reputação. Nós precisamos ter cuidado com o que os outros estão falando de nós. Do que as pessoas estão pensando de nós. Se as pessoas nos acham uma pessoa boa, se elas acham uma pessoa ruim. Se as pessoas estão olhando para nós, estão vendo em nós pessoas que refletem Cristo, ou estão vendo em nós só um Zé encrenca. Precisamos, porque as pessoas falam de nós. A nossa reputação chega na frente. A história da rainha de Sabá, que está lá em 2 Crônicas 9, fala sobre isso. A rainha de Sabá andou cerca de 2.000 quilômetros para conhecer e ver o que estava acontecendo lá na casa de Salomão. Ela andou 2.000 quilômetros. Deixa eu abrir aqui. Capítulo 9 aqui de 2 Crônicas, olha só. Tendo a rainha de Sabá ouvido a fama de Salomão, veio a Jerusalém prová-lo com perguntas difíceis, com muito grande comitiva, com camelos carregados de especiarias de ouro em abundância e pedras preciosas. Compareceu perante Salomão e lhe expôs tudo quanto trazia em sua mente. Salomão lhe deu resposta a todas as perguntas, e nada lhe houve profundo demais que não pudesse explicar. Vendo, pois, a rainha de Sabá a sabedoria de Salomão e a casa que edificara, a comida em sua mesa, o lugar dos seus oficiais, o serviço dos seus criados, os trajes deles, seus copeiros, os seus trajes, os holocaustos que oferecia na casa do Senhor, ficou como fora de si e disse ao rei: foi verdade as palavras que teu respeito ouvi na minha terra e a respeito da tua sabedoria. Eu, contudo, não cria no que se falava, até que vim e vi com os próprios olhos. Eis que não me contaram a metade da grandeza da tua sabedoria. Sobrepujas a fama que ouvi. Feliz os homens, feliz esses teus servos que estão sempre diante de ti e ouvem a tua sabedoria. Bendito seja o Senhor teu Deus, que se agradou de ti para te colocar no seu trono como rei para o Senhor teu Deus. Porque o teu Deus ama Israel para o estabelecer para sempre. Por isso que te constituiu rei sobre eles, para executar justiça, juízo e justiça. Ela saiu, andou 2.000 quilômetros. Quando ela chegou lá, ela observou tudo. Ela observou a casa, ela observou que tinha uniforme, que as coisas estavam bem organizadas, que estava tudo certinho. E ela fala: olha, a sua fama não é nem a metade, o que eu ouvi não é nem a metade, você é muito maior que isso. A fama corre longe. A fama boa corre longe, mas a ruim corre também.
O CDL fez uma pesquisa, Dori, de cada cliente atendido, de cada 13 clientes atendidos, de 13, fala para alguém que comprou e gostou da sua loja, fala para mais 3 ou 4 pessoas. Quem não gosta e acha que foi mal atendido, ele fala para mais 9. Confirmando aquele ditado: notícia ruim, corre rápido, chega rápido. Então nós precisamos sim preocupar com o que estão falando de nós. Olha essa história da rainha de Sabá. A notícia chegou lá, falando sobre a sabedoria de Salomão. O que estão falando de você, meu irmão? O que estão falando das nossas casas, das nossas famílias? O que estão falando do nosso comportamento, da nossa posição, da nossa postura? Isso precisa preocupar nós. Porque é através disso que nós vamos evangelizar as pessoas. É através da nossa família que nós vamos usar. As células precisam funcionar dentro de casa. Às vezes não funciona, porque dentro da casa não tem um bom testemunho. E não é só a casa do pastor, não. Que tem gente que acha que é só a casa do pastor que tem que ser perfeita. É só a família do pastor que tem que ser certinha, arrumadinha. Não, é a sua casa, meu irmão. Eu só estou numa posição diferente que você. Mas nós somos iguais. O seu testemunho é tão fundamental quanto o meu. Eu preciso corrigir as minhas falhas, mas você precisa corrigir as suas falhas também. Nós precisamos como igreja. Eu estou pregando aqui para mim e para você. Mas não pense que a casa do pastor tem que ser a melhor, que tem que ser o mais perfeito, porque não é. As pessoas, o seu vizinho olha para você, não olha para o pastor. O seu colega de trabalho olha para você, não é para o pastor. O seu cunhado, sua cunhada, sua sogra, seu sogro olha para você, não é para o pastor. Olha para a sua família, para a sua casa. Então nós precisamos aprender isso. Mas Deus é misericordioso, porque Ele é o dono da igreja. Ele é o dono da igreja e Ele nos ensina como melhorar como família. No corpo. Aqui. É aqui que você ouve como melhorar, é aqui que você aprende como melhorar. É na igreja, é no corpo, é aqui, é nesse ajuntamento. A família precisa estar na igreja. A família precisa ouvir a palavra de Deus aqui, dentro da igreja, como templo, como casa. Não como corpo, mas como casa, reunidos, como corpo. Esse ajuntamento aqui vai te dar capacitação. Não a capacitação do pastor, mas a capacitação do alto, do Espírito Santo. É aqui que você é capacitado, é na igreja, no meio do povo que você é capacitado, é no meio do povo de Deus. É através da palavra, é através do louvor, aqui você vai sendo tocado pelo Espírito Santo. É aqui que nós somos capacitados para sermos família, segundo o plano de Deus, segundo a vontade dEle. A igreja é o corpo de Cristo, e assim como o meu corpo e o seu corpo, corre o sangue, que irriga todos os órgãos do seu corpo, na igreja, no corpo de Cristo também é a mesma coisa. É aqui que o sangue de Jesus roda, é aqui que o sangue de Jesus está, é aqui que Ele alimenta o corpo, é aqui que Ele alimenta a igreja, é aqui que Ele alimenta você, o membro do corpo. Onde tem igreja, tem o sangue de Jesus. O sangue de Jesus, ele está sempre rodando no corpo. Por isso que a gente fala, quando uma pessoa ela afasta da igreja, ela sai do meio do corpo, ela morre. Porque ela deixa de receber vida. Ela para, ela corta. Se eu cortar o meu dedo aqui e colocar aqui, eu vou sobreviver. Mas o meu dedo vai morrer aqui. Vai apodrecer, vai feder, vai criar bicho. Por isso que nós, como famílias, nós precisamos, Deus aprova a Deus fazer esse ajuntamento, nos unir, nos ligar. Como família, o corpo aqui,
Nós temos problemas, temos sim, nós temos defeitos, temos sim. Eu sou chato sim, mas você também é. E nós precisamos nos ajustar com isso. Nós precisamos amar um ao outro de verdade. Certa vez Jesus falou para os discípulos isso. Olha, quando as pessoas verem vocês se amando um ao outro, aí eles vão reconhecer que vocês são os meus discípulos. Nós precisamos então disso, de amar um ao outro, receber vida. É aqui que você recebe vida. Não importa se é uma igreja lá no meio do mato, ou se é uma igreja rica, abastada. Onde tem igreja, tem o sangue de Jesus. Pode ser uma igrejinha lá no meio do mato, pau a pique. Se é a igreja, tem o sangue de Jesus, lá está tendo vida. Como família, nós precisamos estar na igreja para poder receber vida. É aqui que nós recebemos vida. Não é em outro lugar. Precisamos começar a mudar a nossa perspectiva em relação à igreja, em relação à nossa casa, em relação à nossa família. Foi falado aqui, eu achei oportuno falar sobre a volta de Jesus. Nós precisamos estar centrados nisso, nesse ano, nessa volta de Jesus. Nós precisamos falar mais sobre isso, sobre a volta de Jesus. Nós precisamos falar mais sobre santidade. Nós precisamos falar mais sobre oração, precisamos orar mais. Precisamos falar de novo nascimento. Porque tem muita gente dentro da igreja que não nasceu de novo. Permanece igual como era antes, mudou pouca coisa. Tem gente que fala, não, depois que eu fui para a igreja eu mudei. Parei de beber, parei de fumar, parei de prostituir. Mas e o resto? Tem outras coisas além disso. Tem questão de caráter, tem questão de amor, tem questão de consideração. Misericórdia. Compaixão. Precisamos nascer de novo. Tem muita gente que precisa nascer de novo dentro da igreja. E precisamos pregar isso, precisamos falar isso esse ano. Sobre nascer de novo. Foi o que Jesus falou para Nicodemos. Nicodemos, você já conhece tanta coisa, você já ouviu tanta coisa, você é homem da lei, você ensina tanta coisa, você ensina tanta gente, já ensinou tanta gente, conhece tudo. Você conhece a lei de trás para frente, de frente para trás, você sabe tudo. E não entende essas coisas, você precisa nascer de novo. Você precisa deixar ser transformado pelo Espírito Santo de Deus. Você precisa realmente deixar o seu coração ser transformado. Aqui você é fortalecido. Muitas vezes a pessoa diz que vem à igreja e não recebeu. Talvez é porque o seu coração não estava aberto. Porque onde essa palavra é lida, onde ela é verbalizada, ela tem que alcançar o seu coração, ela tem que alcançar o meu coração. Aqui é a palavra escrita de Deus. Quando eu leio, é a voz de Deus, é audível. É algo que você está ouvindo a voz de Deus. Quando eu leio em voz alta aqui, você está ouvindo Deus falar. E a Bíblia, a própria palavra diz que ela é viva e é eficaz. Ela vem e cumpre o que ela tem que cumprir. Aquilo que ela tem que realizar na sua vida. Nós precisamos vir para a igreja com outra postura. Com a postura de ser bênção. Com a postura de ser realmente uma pessoa que veio aqui para poder realmente ouvir do Senhor, para poder sair lá para fora e falar o que ela ouviu. Nascer de novo é necessário. Nós temos que pregar mais isso esse ano, falar mais sobre isso. Quando nós nos comprometemos com esse corpo, com a palavra de Deus, tornaremos cada família em uma igreja de verdade, como nós tentamos fazer nas células. Cada casa, uma igreja.
Mas quando nós nos comprometermos de verdade, não com o pastor, não com o presbítero, não com o ministério, mas se comprometer de verdade com o Senhor, com a palavra dele, se comprometer realmente com Deus, de fazer a obra, de pregar o evangelho. Meu irmão, a sua função é pregar, não é converter as pessoas. A sua missão é testemunhar, é ser lá fora alguém que tem testemunho para dar. As nossas famílias precisam testemunhar isso. A função de converter é do Espírito Santo. Mas precisamos estar realmente comprometidos com o Senhor. E uma das coisas que vai mudar, que se Jesus não voltar nesses próximos 30 anos, que eu acho que voltará antes, mas se ele não voltar, o nosso comprometimento com a nossa família e com a igreja dará às novas gerações motivação e fé para crer no Senhor Jesus Cristo. Porque senão a nossa geração, essa geração que está nascendo agora, os nossos netos, os filhos de alguns que estão aqui ainda, que são jovens, abandonará a fé. Já estamos vivendo isso no Brasil. Lá na Europa já se fala pós-cristã. Então nós precisamos nos comprometer de verdade com a casa do Senhor, com a igreja, com as nossas famílias, para que no futuro, a nossa geração, essa geração que está nascendo hoje, continue a igreja, sendo igreja. Dá continuidade à igreja. Salmo 122 diz: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. A família e a igreja depende de você. E vou te fazer uma pergunta agora. Quanto vale essas duas instituições para você? Quanto vale a igreja para você? Quanto vale a sua família? Eu me fiz essa pergunta hoje. Quanto vale? A igreja era a defensora da família, através dos seus princípios. A Bíblia é um livro de princípio. Um dia desse eu falei para um rapaz que ele veio falar comigo, discutir algumas questões da Bíblia. Eu falei, olha, o grande erro, principalmente dos mais leigos, é achar que a Bíblia é um livro de regras. A Bíblia não é um livro de regras, a Bíblia é um livro de princípios. O Mar Vermelho só abriu uma vez, mas é um princípio de fé. Então nós precisamos entender que há princípios na palavra do Senhor, e a família precisa defender esses princípios. A igreja precisa defender a família. As duas não tem como nós separarmos uma da outra. Elas estão ligadas. A igreja precisa dar testemunho da família, mas a família também precisa dar testemunho da igreja. Cadê o nosso tecladista? Estamos encerrando já. Estamos começando mais um ano. E como eu falei na virada, no culto da virada, o inferno, ele não tem medo, ele não está preocupado com o seu passado. Ele não preocupa com o que já passou, mas ele preocupa com o seu futuro. Ele teme o seu futuro, ele teme o meu futuro, ele teme o nosso futuro. Porque é no futuro que estão as bênçãos do Senhor para nós hoje. É no futuro que está todas as maravilhas que Deus tem para fazer em nossas vidas. É no futuro que os seus sonhos, os seus dons vão se realizar. No passado já passou, não tem mais como fazer. O que você pode fazer agora em relação ao passado, em algumas coisas, o que eu posso fazer é remediar. Tentar melhorar, tentar consertar, passar a cola do Espírito Santo para juntar os cacos. Mas nós temos um ano inteiro. Um ano inteiro para fazer a diferença. Para chegar no final do ano, nós estarmos convictos de que nós realmente testemunhamos, que nós realmente, nós como família, nós
promovemos a igreja. Chegar no final de 2021 e dizer: eu promovi a igreja através do testemunho dentro da minha casa. Eu promovi a igreja porque muitos ouviram a minha fama, como ouviram a fama de Salomão. Que no final desse ano de 2021 nós possamos falar: graças a Deus, a igreja defendeu a família. A igreja continuou sendo o baluarte da defesa da igreja, da família. Que nós possamos realmente esse ano desenvolver o hábito de orar, de buscar mais do Senhor, de levantar um altar dentro das nossas casas. Não é fácil, mas precisamos começar. Não é fácil. Às vezes ficamos presos a tanto secularismo, a tantas coisas. Não tiramos tempo para ler a palavra, não tiramos tempo para orar em família. Isso tem que mudar. Isso precisa mudar. Se você é nascido de novo, você está entendendo o que eu estou falando. Se você já nasceu de novo, você está compreendendo o que eu estou falando. Porque o Espírito Santo está falando para você o que você precisa fazer dentro da sua casa. Qual que é a atitude que você tem, qual que é a postura que você precisa tomar dentro da sua casa, dentro do seu lar. Vamos ficar de pé.